estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo, ele quer estar vivendo, ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias, deixando um legado. E para isso eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível. Eu quero fazer você refletir. Ninguém sabe quando sua vida começou e nem tem noção de quando será seu último dia. A vida, ela é um ambiente que Deus não dividiu com ninguém a seu respeito. Ninguém sabe o dia que chegou nesse mundo. Você sabe o dia que você nasceu, mas você nasceu uma estimativa de 9 meses após você ter chegado. O salmista diz: tu me teceste no ventre da minha mãe, eu ainda era informe e o Senhor já me via. O texto diz que Deus já sabia quem nós éramos, porque Deus não divide com ninguém a partida desse mundo. Ninguém sabe, certo? Só sabe que vai. E a morte é um negócio assim sensacional. Rico morre, pobre morre. Então a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não faz sentido nenhum, nada. Chega na beira de um caixão e oferece $1 milhão por defunto e vê com que nível de alegria ele fica, certo? As coisas só valem enquanto se está vivo. Então pare de valorizar quem morreu, ou só depois que elogie agora, entendeu? Fala para sua mulher lindona, não tá, mas o nome disso é fé. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ok, olha para esse marido e diz: machão, certo? Você consegue entender? Diga para o seu pai: eu te amo. Diga para o seu filho: diga me perdoa. Diga assim: bom dia, por favor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu te amo, querida. Dói? Não, aí vamos para a bobeira do caixão. Não podia morrer, não queria. Foi obrigado, porque ninguém quer ir. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Essa é a verdade. Então nós vamos precisar entender algumas coisinhas que eu vou passar para vocês em 25 minutos. Primeira coisa, a vida é única. Diga assim: única. Única, é isso. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma, vindo depois disso por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Porque só morre uma vez, segundo a Bíblia, e depois da morte vem o juízo. Então a vida, ela é única, uma só. Você não tem outra oportunidade. Você sabe quantas vezes seu filho vive como neném, como criança, como adolescente? Você acha que vai ter outra oportunidade, certo, com seus pais, além dessa? Porque você não tem outra oportunidade, entendeu? Outra oportunidade de ser jovem, de aproveitar a vida, de se divertir, certo? De sorrir, de brincar. Você não tem, é só uma vez. Esses dias a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje. Você consegue entender? A vida passa rápido demais. A sua vida está indo embora, porque ela não é só única. Olha o que o salmista diz, versículos anteriores, 90, verso 9. Se aqui a vida é uma única, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos nossos anos como um conto que se conta. A vida como um conto, como uma coisa passageira. Verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo, se corta e vamos voando. A vida é única, a vida é curta e a vida é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você não tem outra chance. Você tem que aprender a viver o mais rápido possível. E entenda uma coisa: sua vida foi entregue a você no ventre de uma mulher. Deus entregou a você. Alguém teve tutela, ou tem até hoje, dependendo da sua idade, mas a vida foi entregue a você, e é você que vai devolver a sua vida. É você, entendeu? Quem vai entregar depois a sua vida é você. E Lucas 12:20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que você preparou, para quem será?
um dia você vai ter que devolver a vida que Deus te entregou e que confiou a você, certo? E aí esse texto está perguntando: o que você tem preparado, para quem será? Quem? Como? Na hora de devolver, vou devolver para quem? É isso mesmo, luz ou trevas? Para onde? Deus te entregou, mas na hora que você vai devolver, Ele não vai aceitar, a não ser que o que você preparou, a forma que você resolveu viver, foi a forma correta. Então eu vou te dar 7 recomendações. Se você gosta de anotar, certo? Eu te recomendo, mas eu vou te dar 7 coisas que você não deveria desprezar. Mas qual é a recomendação bíblica para isso? Aí eu vou no Salmo 90, verso 12, um texto usado, pela Mary no primeiro culto. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração ou o que é uma pessoa sábia? Nós vamos entender que você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar casado, mas pode não estar vivendo um casamento. Você pode ter um filho, mas não está vivendo e exercendo uma paternidade. Você pode ter um pai, mas se sentir um órfão. Estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo, ele quer estar vivendo, ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias, como Mary disse, deixando um legado. E para isso, rapidamente, eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível, para suavizar. Primeira coisa, se você quer viver bem, descubra o poder dos relacionamentos errados. Quanto mais rápido você descobrir o que uma pessoa errada pode bagunçar sua vida, o que uma amizade errada pode causar na sua vida, o que uma sociedade errada pode conduzir para seus negócios, o que um relacionamento errado pode afetar, certo? Suas emoções para viverem novos relacionamentos, para que você viva novos relacionamentos. O salmista, no Salmo 1, verso 1, isso: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aprenda a descobrir o poder de um relacionamento errado. Essa é uma das lições que pode suavizar muito sua vida. Tem gente que, se entrar na sua vida, destrói. Vou te dar um exemplo: o capitão do barco do livro de Jonas. Você conhece a história do Jonas, né? Aquele profeta que desobedeceu a Deus. Para fugir da presença de Deus, ele desce até uma cidade marítima chamada Jope. E ali tem um cara, um capitão. Ele conduz uma embarcação que faz ali mais ou menos, na época, Alexandria, ali ao norte de Israel, pertinho da fronteira de Gaza, e vai até a Espanha. Ele já fez aquilo diversas vezes, até que um dia o tal do Jonas entrou no barco dele. Cara, ele não sabe quem é Jonas. O Jonas tem dinheiro como todo mundo tem. O Jonas simplesmente pagou uma passagem e entrou no barco do cara. E aí, o cara tá bom. Quem é Jonas? Não me interessa. O importante para mim é o dinheiro. Ele tem dinheiro para pagar, então entra. Eu dou a ele acesso à minha vida, pronto. Agora a embarcação do cara inteira, ele perdeu toda a carga que ele foi obrigado a jogar fora para dar mais sustentabilidade ao barco. Perdeu tudo. Ele precisava perder? Não. Tinha algo dentro do barco dele que não deveria estar. E quem era isso? Esse era o Jonas. Uma pessoa errada dentro da sua família, uma pessoa errada dentro do seu negócio, uma pessoa errada dentro do seu ministério, colocar uma pessoa errada na sua certidão de casamento. Mas elas são tão importantes para Satanás. Uma pessoa errada é tão importante para Satanás que um filho é capaz de negligenciar os conselhos dos pais, a orientação dos magistrados na escola, o conselho, certo, de familiares com mais experiência, porque Satanás sabe: se colocar uma pessoa errada na vida de uma criança, se colocar uma referência errada na vida de um adolescente, se colocar uma pessoa errada no lugar certo, é capaz de fazer estragos irrecuperáveis. Então não brinque. Quando alguém chegar na sua vida, melhor do que perguntar quem é você,
seria você ter um pouquinho mais de espiritualidade e perguntar na sua cabeça: quem foi que te mandou? Porque bendito é o que vem em nome do, então maldito é o que não vem. Identifique isso. Número 2, quer sofrer menos, certo? E viver bem? Descubra o valor da sua identidade. Quem não sabe quem é um prato fácil, é massa de manobra. Trocou as cores da estação, acabou com você. Agora você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque as cores, os modelos, agora mudou tudo, porque alguém estabeleceu tendências. Quando você tem dificuldade de saber quem você é, você vai ser obrigado a se moldar o que as pessoas estão dizendo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Mateus 16:13. E chegaram a Jesus as partes de Cesareia de Filipe, e interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Isso é o que diziam a respeito de Jesus. Dizia que Jesus era glutão, comilão. Dizia que Jesus tinha demônio, sim ou não? Que ele era um charlatão, sim ou não? Sim. Por que Jesus nunca teve problema com isso? Você nunca viu Jesus discutindo com ninguém sobre isso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vez, ao ser batizado, ele ouviu uma frase que dizia o quê? Você é meu filho amado. Quantas vezes Deus disse isso para Jesus? Quantas? Uma vez só. Uma vez. E acabou. Mas logo assim que ouviu, a mensagem estava fresca. Foi uma vezinha só. Jesus vai para o deserto. Qual é a frase dita por Satanás 3 vezes no deserto a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ué, como assim se eu sou? Se eu acabei de escutar que eu sou. A vida dele foi sendo questionada quem ele era. E é assim comigo e com você. Diga nessa sociedade louca que você é feliz. Diga, ouse falar que você é feliz. Fale, sai por aí dizendo eu sou feliz. E alguém vai falar: para de palhaçada, rapaz. Que feliz, rapaz. Só esse negócio de ser feliz. Você não pode ser feliz. Engraçadinho. Feliz. Mentira. Por quê? Porque quando você é feliz, você quebra o sistema. Essa é a verdade. E você só consegue ser feliz quando você sabe quem você é. E o dia que você descobre e resolve viver, até se você tentar, o contrário não dá certo. Vou te mostrar agora. Mateus 26:69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, ela nem perguntou, certo? Ela afirmou. Mas ele fez o quê? Negou diante de, dizendo. O que ele disse? Não sei o que diz. Verso 71. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Não está perguntando, está afirmando. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Verso 7:3. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. 2 pessoas deram, qual era? Pedro é parceiro de Jesus. Pedro caminhava com ele, sim ou não? O primeiro Pedro disse só aqui? Não. Da segunda vez, a mulher afirmou, ele começou a perder sua identidade. Aí, todo mundo ficou quieto e esperou por um tempo. Que tempo é esse? O tempo para observar Pedro direito. Ficou todo mundo quietinho, vendo como ele se comportava. Então, dentro de pouco tempo, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Quando você não pertence a ele, você pode dizer que pertence, que vai passar vergonha, porque as pessoas vão ficar de olho em você. Quando você pertence a ele, até se tentar dizer que não pertence, não tem. Que fiz aqui na igreja, que viralizou na época, tinha a ver com identidade. Rei Leão, você deve lembrar, onde Mufasa, o pai de Simba, morre numa estourada de gnus. Ou com a morte de Mufasa, o herdeiro do trono é Simba. Mas o tio de Simba, Scar, irmão de Mufasa, anseia a pegar o trono. Então o que ele faz? Vai a Simba e acusa Simba, que é um menino, né?
um leãozinho, acusa Simba e diz que você precisa fugir. Fuja, fuja, você é o culpado. Simba então foge, encontra um porco e um suricato, Timão e um Pumba, que agora estão amedrontados ao ver aquele leãozinho, e convence Simba de que ele não é leão e que ele deve viver a vida dissolutamente. Ele então perde a identidade e, ao invés de ser um carnívoro, vai comer larvas, levando pedras e troncos e comendo lagartas. O tempo passa, o macaquinho aparece e diz para Simba: eu sei quem você é, eu conheço você. Ele disse: não, você é Simba, é filho de Mufasa. Ele disse: não, isso é passado. Mas quando ele descobre agora a sua identidade novamente, ele volta lá e assume o que é seu. O tempo inteiro, este mundo pós-moderno está tentando nos moldar ao que eles querem. Não pensem. Pensem exatamente o que nós queremos que você pense, da forma que nós queremos que você pense. É assim que funciona. É isso que nós temos visto o tempo inteiro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver uma identidade formada. Terceiro, para nós andarmos, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Terceira dica: fuja das informações negativas. Tá aí. Se é bom, vamos lá? Se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, coloca para dentro. Não tem como ter uma vida saudável ouvindo o que você ouve, lendo o que você lê. Não tem como. Não tem uma mente saudável que consiga ver esses reality shows. Não tem como ter uma mente saudável e tranquila vendo programas como essas reportagens. Não existe isso. Por quê? Porque o que está ali não é justo, não é de boa fama. Então não tem como ter uma boa qualidade de vida emocional, não. Você precisa. Isso eu aprendi com o Padre Léo. O Padre Léo me ensinou uma coisa numa das suas palestras: nunca diga vou assistir televisão. Sempre diga vou assistir um programa de televisão. Porque quem assiste televisão assiste o que passa. Quem assiste um programa de televisão seleciona aquilo que vai assistir. Então pare de ouvir tudo, porque mesmo sem notar, isso interfere demais na sua saúde. E é bíblico. Se não tem todos esses requisitos, não pense nisso, certo? Se tem, nisso pensai. 4. Dê mais importância à sua vida do que a vida dos outros. Quer ir bem? Mateus 7:3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Deixa eu te falar, tá uma pouca vergonha. A vida do outro virou espetáculo, principalmente os famosinhos. Eles agora filmam ele no hospital. Eles estão no hospital e com o celular filmando o procedimento. Aí não dá tempo de viver a sua. Então você quer ir bem na sua vida? Bota a sua vida na frente da dos outros. O texto está dizendo aí, antes de ficar olhando a vida dos outros, é o que o texto quer dizer. Não é só o defeito, não. Pare de olhar a vida dos outros e passa a olhar mais a sua. Porque fulano engordou. E a senhora que está acabada? O outro que está vivendo desse jeito. O outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. O filho do outro e o seu. Você não tem olho para olhar o seu, não. Então, você quer ir bem, fica de olho na sua. Ela é a mais importante, ou pelo menos deveria ser para você. Então torne a sua vida mais importante que a dos outros. 5, crie bem seus filhos. Salmo 127, verso 3. Quer ir bem na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Se não quiser criar bem filho, vou te dar um conselho: não tenha. Se não quer criar bem seu filho, não tenha, porque filho mal criado, quando cresce, eis que os filhos são herança e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fecha no 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Crie bem seus filhos. Crie bem, primeiro para ser um indivíduo temente a Deus. Depois,
para ser um cidadão de bem para a sociedade. É isso. Primeiro, se cria filho para ser temente a Deus. Seu filho precisa saber o caminho do Senhor, os valores do Senhor, que foram vividos por você e não ditos por você. Pode notar, quando você fala o que não vive, seu filho usa o que você vive contra você. Não há coerência entre seu discurso e seu comportamento. Então, quando você vai corrigir seu filho, ele usa contra você não suas palavras, mas seu comportamento. É assim que funciona. Quem cria bem seus filhos, eles são flechas na mão de alguém que vai arremessá-los, que vai atirá-los. Você cria uma geração que vai usar o seu teto como piso. Alguém que não precisa começar onde você começou. Ele não precisa ter você como herói, não. Mas seu filho, no mínimo, tem que ter duas coisas: temor ao Senhor e respeito ao próximo. Se você criar seus filhos pautado nesses dois conceitos, temer a Deus e ser um cidadão de bem, a probabilidade de você ter uma vida mais tranquila é muito grande. Êxodo 30:12, certo? Um dos 10 mandamentos: cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, se ele já fez isso com você, fez aquilo. Ele foi participante junto com sua mãe para colocar você no mundo. Talvez não dê para dar a seu pai tanto acesso, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter sido participantes, de ter te colocado neste mundo. Isso traz bênçãos de Deus para a sua vida. Por que é que você acha que o único mandamento com promessa é esse? Porque esse seria o que mais geraria problema para as pessoas. A promessa só está nesse porque Deus sabe o quão desafiador foi ao longo de toda a história relacionamentos entre pais e filhos, traumáticos. E por último, sétimo, quer ir bem? Muito cuidado ao escolher um cônjuge. Olha, a maior desgraça não é viver sozinho, não. Aliás, as pessoas mais perigosas deste mundo são consideradas aquelas que aprenderam a conviver consigo mesmo. Pode notar. Mas olha, solteiro, escolhe direito, examine direito. Agora vamos aqui. Se você levar a sério e tirar do seu caminho as pessoas erradas, se você descobrir o mais rápido quem você é, se você parar de ouvir esses lixos que estão disponíveis, se você se concentrar mais na sua vida e deixar dos outros. Para quem tem filhos, se você criar bem seus filhos. Para quem não tem filhos, mas tem seus pais, se você cuidar bem de seus pais, sua vida vai ser uma maravilha. Se você souber escolher um cônjuge, aí virou um paraíso. Se não, filho, vai chorar, bebê. Tem momentos da sua vida que o que vai resolver são seus joelhos e seus lábios. Mas tem momentos da sua vida que o que vai resolver são suas mãos e suas ações. O que ora tem que ser o mesmo que age. Nunca interrompa uma vida de oração, mas traga para a sua vida a ação que sua oração precisa. Você consegue entender? Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Quando? Algumas vezes. Em outras vezes você vai ver Deus conversando com Moisés como Deus, dando ordem. Mas em algumas situações você vai ouvir Deus conversando com Moisés, ouvindo o que Moisés tem a dizer, atendendo algumas demandas de Moisés altamente desnecessárias. Por quê? Porque o propósito do texto é mostrar que assim como Moisés no Velho Testamento, assim como muitos no Novo Testamento e para nós hoje, o relacionamento para com Deus ainda mantém o mesmo, como
esta vida, um relacionamento para aqui, né, de um Deus amigo próximo, e nem por isso ele vai deixar de ser Deus. Nós vamos dar uma olhada na história e vamos começar por ele. Por quê? Porque Moisés aprendeu sobre oração ainda muito pequeno, enquanto ainda estava num lar hebreu. A base da vida ou da instrução de Moisés no que diz respeito à oração é criada numa matriz dentro da sua casa, com Joquebede, sua mãe. Quando nós olhamos para a história deste rapaz que começa a estabelecer sua base num lar hebreu, criado por sua mãe, e que logo depois ele vai mudar de lar, ele vai migrar para um ambiente, né? Ou seja, para o palácio do faraó, para receber as instruções do Egito, para aprender a cultura do Egito, a língua dos egípcios, para criar toda uma adaptação no ambiente egípcio. Nós vamos descobrir que quando ele sai do palácio, agora fugido para o deserto, não é a cultura do palácio que o mantém de pé, mas sim a base de seus ensinamentos do lar que ele recebeu. Nós vamos olhar aqui que a maior herança que nós podemos deixar para a geração futura não é um bom smartphone, não é uma casa, não é uma boa formação acadêmica, ainda que isso seja altamente produtivo e relevante, mas a maior herança que vamos poder deixar para essa nova geração é mostrar para eles que existe um Deus nos céus, e que quando seus pais, quando o dinheiro, quando a saúde, quando os amigos faltarem, ele vai estar onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que ele aprendeu isso onde? Ainda na primeira fase, no início da sua história, ou seja, para que sua matriz fosse estabelecida, e Moisés nunca mais esqueceu disso. As matrizes são importantes, porque o diabo sempre vai tentar convencer você de que você não é quem Deus diz que você é. O diabo sempre vai tentar fazer com que você se convença de que você não pode fazer aquilo que Deus pode. Você vê, Jesus acaba de sair das águas, uma pomba desce sobre ele, uma voz diz para João Batista, para Jesus e para todos aqueles que estavam ali ouvir o que a voz dizia: este é meu filho amado. Lembra disso? Logo depois Jesus vai para onde? Para o monte da tentação. Sim, quando ele sobe lá no monte, quem é que aparece lá? E qual é a exposição do diabo? Se tu és o filho de Deus, como assim se eu sou? Eu não tenho dúvida de que eu sou, porque Deus falou comigo que eu sou. Mas você vê, se o diabo tentou convencer o próprio Jesus, questionando, imagine você e eu. Provavelmente você entrou aqui hoje e nem reconhece sua identidade direito, não sabe direito quem você é, o que você pode, o que você não pode. Você é quem Deus disse que você é. Você está entendendo? Então que ninguém te convença, por mais amigo ou inimigo seu que seja. Nós temos que ter essa maturidade. Quando nós olhamos para esse camarada, nós vamos descobrir que a vida dele viveu essa coisa que me encanta, sabe? Discernir, ter maturidade, ter sensibilidade para entender como eu coloco as informações desses dois mundos tão importantes na minha vida. O eterno, de uma vida de busca com Deus, de consagração, de intimidade, certo? De fuga do pecado e ao mesmo tempo dos resultados que eu preciso obter aqui para ter uma vida boa nessa terra. Ô, gente, a nossa geração, a mais antiga, ela gostava muito de sofrimento. Até a própria igreja usava muito isso antes, os testemunhos que traziam dor para sensibilizar, para abrir uma brecha. Estou dizendo que estava errado, não, longe de mim, certo? Só que essa geração hoje, você pode ver hoje os testemunhos que falavam de dor, de dificuldade, isso perdeu o ibope. Hoje a igreja fala mais de resultado. Está certo ou está errado? Está certo, não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo uma época, e eu entendo isso, onde Deus quer dar para a minha geração o que não deu para a anterior, fazer na minha geração o que não fez na anterior. Por quê? Porque a vida é cíclica, é assim que funciona, e nós temos que entender isso. Há um tempo atrás, uma senhora, eu já falei isso aqui, falou comigo que ela veio nesse mundo para sofrer. Eu olhei para ela e falei: então a senhora que sofra. Aí ela me olhou: como assim? Eu falei: a senhora acabou de falar comigo que veio nesse mundo para sofrer. Quem sou eu que vou tirar da senhora tal privilégio, sua missão? Aí ela olhou: e o senhor? Eu falei: bom, eu não vim para sofrer. Sofrer para mim é algo muito pontual, porque Jesus disse: no mundo tereis. Então
Dá para ter vida 100% boa nesse mundo? Não, isso ficou para a próxima fase desse game. Mas isso também não significa que minha vida tem que ser uma saga de sofrimento e sofrimento. Mas se você quer, deleite-se. E você sabe que ela saiu de perto de mim muito chateada, porque na cabeça dela eu tinha que querer sofrer também. E era o modelo mental dela. Por isso que mudar o modelo mental das pessoas é tão desafiador. É ou não é? Quem não já ouviu alguém falar assim: nossa, ele era mais humilde quando andava a pé, agora anda de carro e não fala com ninguém. Tenta andar de carro falando com todo mundo. Ô, irmão, não vai rolar. É lógico que eu estou brincando com a exposição, é só para aguçar a sua mente. Nós temos que sair de uma sociedade que segrega pessoas. Nós temos que sair de uma sociedade preconceituosa. Está na hora da igreja abrir a mente e derramar nesse mundo o amor de Deus que transforma vidas. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, quando nós oferecemos isso para as pessoas, é isso que muda. Porque Cristo é o amor. Não é o amor irresponsável de qualquer jeito, mas é o amor que transforma. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse cara. Primeiro, porque presta atenção, coloca para mim aí, Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a quem? O cara que ele conversava como? A mim. O que Deus diz para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que... O que Deus está dizendo aqui? O que Moisés está fazendo nesse texto? Fala assim: orando. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Orai sem. O que Moisés está fazendo? E o que Deus falou que nós temos que fazer sempre? O texto não se contradiz. Ele só precisa definir que hora as coisas precisam acontecer. Quando Moisés está orando, Deus falou para Moisés: Moisés, o que tu está orando, filho? O faraó está chegando aí com os milicianos. A turma tá vindo. Você levanta porque eles vão pegar você. Porque agora não é hora de... Quem é que fala? Agora você sai daqui crente ou sai doido. Eu não quero contradizer nada, eu só quero que você entenda que tem momentos da sua vida que o que vai resolver são seus joelhos e seus lábios. Mas tem momentos da sua vida que o que vai resolver são suas mãos e suas ações. O que ora tem que ser o mesmo que age. Nunca interrompa uma vida de oração, mas traga para a sua vida a ação que sua oração precisa. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para esse cara, que é um cara de oração, um amigo de Deus, Deus está falando agora nem como Deus, como amigo. Moisés, abre o olho, Moisés. Moisés, meu filho. Eu imagino Moisés. Não era gaguinho? Você consegue entender? Nosso propósito é levar a sua vida para outro nível. É isso que você tem ouvido aqui direto. Aqui nós somos uma igreja eclética. Aqui tem dia que o fogo cai, tem dia que a gente... Um sorvete para você chupar. Cultos e cultos. E não tem nada de errado, porque uma coisa completa a outra. Porque nosso propósito é colocar você num trilho onde sua vida sirva de inspiração para outras pessoas, num evangelho pleno que transforma, que cura e que nos aproxima de Deus. Nós queremos fugir do pecado e não do conhecimento. Nós queremos fugir da ignorância. Tem duas batalhas na vida. Uma que você olha e diz que o cara é valente, e outra que você olha e diz que o cara é um tolo. Qual é a diferença do tolo para o valente? A motivação, o propósito da batalha. Essa é a grande verdade. O que a Bíblia propõe é uma palavra de libertação. E por isso nós temos que entender um Deus que quer mais do que quer ser Deus, Ele quer ser nosso amigo, e um Deus que nos faz entender que tem momentos que não é para orar. Quando nós estamos olhando, nós vamos descobrir primeiro que não dá para colocar Deus numa caixinha e que Deus se relaciona com cada um de nós de forma diferenciada. O grande problema é exatamente essa uniformização, todos seguindo o mesmo padrão, tem que ser todos do mesmo jeito, porque se você contraria o padrão, inevitavelmente tem alguma coisa. Essa é a história do patinho feio. Você lembra do patinho feio? Ele era feio. O que ele era? Ele era diferente. Como ele era diferente num ambiente uniformizado, todos olhavam para ele e podiam dizer para ele: qual é o problema do cisne para o pato? Normalmente ele é maior, ele é até mais, e ninguém vai tolerar alguém maior e mais bonito perto da gente sem botar um defeito. Aí ela é magrinha, é feia, né? Gordura não tem, mas feiura. Gente, você dá... Infelizmente, se está certo ou se está errado, não foi eu que criei o processo. O que nós precisamos é aprender a viver com sabedoria nesse mundo. Então, quando nós olhamos aqui, eu queria que você avaliasse algumas coisas nos textos que eu vou te mostrar. Êxodo 6:3.
Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Presta atenção que Deus está falando com Moisés. Ele pega Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, a base, e diz para Moisés: Moisés, olha, Abraão, Isaque e Jacó, eu apareci como Deus, mas eu nunca me revelei a eles plenamente como eu vou fazer com você. O que Deus está dizendo para Moisés é: nós vamos ter um relacionamento diferenciado. Olha só, o que demonstra se eu vou me relacionar com Deus, quer em leitura bíblica, quer em jejum, quer em oração, quer em ambiente de dedicação, quer em indumentária ou investimento, quer em lugares que eu vá frequentar, quer aquilo que eu vou ingerir. Eu preciso entender que isso vai ser particular, e que Deus pode dizer para o Eliezer ir num lugar e vai dizer para eu não frequentar. Vai poder dizer que o Jorge pode beber determinadas coisas e eu não posso beber. E aí eu não posso vir para a igreja e dizer: olha, Deus me disse que todos não podem usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer aquilo outro. Você não pode uniformizar uma coisa que Deus só falou para você. Nesse texto nós temos que adquirir a maturidade, e por isso ele diz os 3 patriarcas. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, preste atenção, apareci para Abraão, Isaque e Jacó, mas não me revelei para eles da forma que eu vou me revelar para você. E sabe o que me encanta? É que esse texto, ele vem após, olha só, ou seja, depois de Abraão, Isaque e Jacó, Deus fala com Moisés dizendo: eu vou me relacionar com você de forma extraordinária. Aí vem o Novo Testamento, que diz que Deus não habita mais em templo feito por mão de, e que agora resolveu morar dentro de nós. Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu. O que indica que quanto mais o tempo vai passando, mais Deus se torna ou deseja se tornar íntimos de nós. Nós estamos vivendo num tempo extraordinário. Se nós entendermos isso, a nossa intimidade, porque qual é um dos propósitos da oração? Intimidade. Intimidade para trazer uma amizade e comprometimento para trazer petições, que é isso que nós vamos olhar um pouquinho mais à frente. Quando nós olhamos para isso, preste atenção em Êxodo 32, para mim um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço, do teu livro que tu tens escrito. Já leu esse texto alguma vez? Quem é que está falando ele? Moisés. Está conversando com quem? E o que Moisés diz para Deus? Agora perdoa o seu, ou então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Segura essa, irmão. Moisés está conversando com Deus e diz: Senhor, perdoa o povo, ou então o Senhor pode riscar o meu nome do livro do Senhor. Eu também não quero entrar. Pastor, que audácia é essa do Moisés? Moisés perdeu a cabeça? Nada. Eu não sei a ótica que você consegue enxergar esse texto, mas pela primeira vez eu olho para um homem na Bíblia, depois de Jesus, e vejo que ele se parece muito com Deus. Porque o que Moisés está dizendo nessa frase: Senhor, o Senhor entregou esse povo para que eu pudesse caminhar com ele, e eu amo esse povo de uma tal forma que nós não vamos perder esse povo, Senhor. Não faz sentido, eu não quero nem entrar se esse povo não for, porque eu não vou conseguir estar lá dentro sabendo que ninguém está lá. Quando alguém se aproxima demais de Deus de verdade, sabe o que acontece? Ele começa a se parecer com Deus. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada cristã: amar a Deus é fácil, difícil é amar aquilo que Deus ama. Moisés aqui nos dá uma grande lição de quem está perto de Deus. Quando você está perto de Deus, você aprende a amar a quem Deus ama. E Deus ama o pecador, sim ou não? Isso, Deus ama gente, pessoas. E às vezes nós amamos muito a Deus, mas não amamos as pessoas. Esquisito, mas deixa quieto, certo? Mas quando nós olhamos para esse texto, Êxodo 33, 18, a partir do 18 eu vou ler, até o 23, mas preste atenção. Então ele diz, Moisés, o sujeito: rogo-te que me mostre a tua glória. Olha o que Moisés está falando com Deus. Conversa de amigo. Para que Moisés quer ver a glória de Deus? Para quê? Qual o propósito? Nada. Tem algum propósito nisso? Sim ou não? Mas amigo, quando conversa, joga a conversa fora. Está pedindo que não faz? Porque existe momento de oração que você entra na presença de Deus e aquilo ali tu veio para resolver, meu. É um câncer, uma libertação, uma porta de emprego, é um negócio difícil, é um problema. Aquele momento é você, o servo, se colocando no céu, e Deus, o Senhor, o Supremo, governador de tudo, Senhor dos céus e da terra. Pastor, mas eu posso me relacionar dessas duas formas com Deus? Bom, nós estamos com um exemplo. Eu não posso banalizar meu relacionamento com Deus, e isso é verdade, como algumas pessoas tentam fazer. Mas eu também não posso colocar Deus numa posição inalcançável, porque isso também não funciona. Não é esse o procedimento. Quando nós olhamos para isso,
Moisés pede algo que não faz sentido. Eu rogo-te que me mostre a tua glória. Olha o que Deus diz para ele. Porém ele disse: Deus, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu gosto dessa exposição também. Deus diz assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não se meta na minha misericórdia. Você está entendendo? Eu vou usar quem eu quiser usar, eu vou fazer o que eu quiser fazer. E eu gosto disso porque agora ele está dizendo: minha misericórdia eu coloco em quem eu quero, minha bondade eu coloco em quem eu quero. Se você olha para alguém e acha que alguém não merece, isso é problema seu, sou eu que resolvo. Esse é um texto que para mim é extraordinário. Eu não entendo como é que Deus usa fulano. Quem é tu na fila do pão? Ele é Deus e usa quem ele? Acabou, meu irmão. Faz o que ele quer. E ele está dizendo, provavelmente, essa mensagem aí deve ter sido para a turma que já passou e morreu, porque os caras iam ficar chateados. Pensa, Abraão. Olha o relacionamento que ele está tendo com Moisés. E para mim e para você também. O que ele está dizendo? Olha, a minha bondade e a minha misericórdia eu dou para quem eu me compadeço, de quem eu quero. E ele está dizendo agora para Moisés, certo? Toda a minha bondade vai passar diante de... Verso seguinte: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Você está me pedindo uma coisa que é uma linha entre morte e vida. Era para Moisés chegar na hora e falar: Senhor, vamos mudar de assunto, quero ver glorinha, não quero ver mais nada, deixa tudo quietinho. Esse negócio de morrer não está nos meus planos. Mas olha o 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali, te porás sobre uma pedra, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra e te cobrirei com a minha. Isso é extraordinário. Gente, Deus está falando para Moisés, olha, isso é conversa de amigo, isso é oração, sabe? Deus está falando para Moisés: olha, já que você me pediu, beleza, negócio perigoso, eu vou botar você numa pedra e vou deixar você olhar por uma fenda. Mas Deus disse: mas eu vou colocar a minha mão sobre você, vai que você tem curiosidade de olhar, e aí tu morre. Olha a proteção. Ele disse: quando eu passar, olha só, até que eu haja passado. Verso 23: e havendo eu tirado a minha mão, me verás mas a minha face não verás. Isso para mim olha o que Deus está fazendo com esse camarada. A intimidade com Deus, a oração. Eu sei que eu estou falando para muitos homens e mulheres de oração, que já são uma potência na mão de Deus, mas se souberem como as coisas funcionam, aqui sairão pessoas que irão alcançar coisas extraordinárias através da oração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... De que a verdade liberta? Da ignorância, gente.